Aleluia. Eu espero que você não esteja assistindo. Eu vou repetir. Eu espero que você não esteja assistindo. Porque isso não é um filme. Filme você assiste depois que terminar. Procura um filme que te edifique aí. Hoje nós temos muito recurso, né? Netflix, enfim, tantos recursos, outros mais. Mas isso não é algo que você tem que assistir. Um culto, mesmo que seja online, não é algo que você tem que assistir, é algo que você tem que participar. Na adoração, adorar o Senhor. No momento da palavra, realmente receber, pegar a tua Bíblia. Bíblia de crente que medita é toda arriscada. A minha aqui tem poucos meses e já está toda rabiscada, amassada. É assim, quem medita nela de noite, você vê as lágrimas dessa meditação, as marcas. Algumas folhas estão marcadas com lágrimas, outras com marca-texto, outras com caneta. É assim. Então eu espero que você esteja cultuando o Senhor. Achei muito interessante. Sábado nós tivemos a nossa Santa Ceia online. O casal de pastores queridos, Marcelo e Elizabeth, estavam lá a caráter. Ele, como ele gosta na Santa Ceia, eu também gosto, né? Gravata, terno. E eu achei muito show. Em casa, mas a caráter preparado para a ceia do Senhor. Mas hoje nós queremos começar em um texto que está em Levítico 26. Levítico 26, versículo 14 a 17. Eu vou ler na Almeida, revista e corrigida. Então o texto inicial é Levítico 26, do 14 ao 16. A pastora Lidiana já explicou, né? A gente está de novo com problemas. Acho que uma sobrecarga muito grande nas internet, todo mundo fazendo live, gravando cultos online. E é compreensível, nós também estamos nessa. E aí hoje nós estamos com a internet reduzida, por isso, nesse exato momento, acho que nós estamos só ali no Instagram. E no YouTube, aqui é o Instagram. E no Instagram. Tem ali uma equipe de técnicos, engenheiros, né? O engenheiro Maurílio, que além de maestro, também é engenheiro. Toca todos os instrumentos. O engenheiro Vinícius. E o engenheiro chefe, Kaique. Hoje abrilhantando aqui nos nossos estúdios, a diaconisa Angélica. Então hoje eu recebi uma unção maior. Entendeu? Porque nós só tínhamos uma bendita sois entre os homens, que era a pastora Lidiana, mas hoje a nossa querida irmã Angélica resolveu acompanhar seu marido, e que bom que ela veio. Quando você abre Levítico 26, enquanto os meninos tentam colocar no YouTube, se não conseguirem, não tem problema, nós estamos gravando também. E de hoje para amanhã, na madrugada, nós vamos lançar lá no YouTube, você pode assistir. Mas eles estão lá tentando, ali, de um jeito ou de outro. Cair você levanta, o cair é do homem, o cair é da internet, o levantar é do crente. Vamos adaptar o adágio popular aí, né? Tentares, capítulo 8. Inventares? Tentares, capítulo 8. Tenta aí até você conseguir, tá? O YouTube voltou. Não sei até quando, mas fica na intercessão. Em nome de Jesus. Disse o engenheiro Maurílio que vai ficar direto agora. Então eu acredito. Quando ele fala firme. E aí a gente leva a crer. Quando você abre Levítico 26, Levítico é facinho, né? No Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, antes de Números. Nós queremos, eu acredito, sobre tudo aquilo que nós temos meditado nesse tempo de culto online, aquilo que nós temos profetizado. Eu acredito que nós estamos encerrando esse período. Eu acredito que Deus já tratou o que Ele tinha que tratar com a igreja. Acredito mesmo. Apesar dos prognósticos aí, né, do noticiário,
serem terríveis, mas eu acredito que esse tempo já está passando, pelo menos para o povo de Deus. Eu acredito, estou com muita fé nisso. É preciso que você, para ter essa fé, desligue um pouco das redes sociais e da internet, das notícias, de algumas redes de televisão, e fixe mais a sua fé na palavra do Senhor, na intimidade com Ele, senão você fica apavorado. Eu gostei muito da Record. Esses dias ela fez um programa, o Câmara Record, na segunda-feira, e ela não tratava da pandemia, ela tratava das pessoas que foram curados do Covid. E isso gerou muita esperança, porque se você liga em outra rede de televisão como a Globo, ela não mostra quem está curado, ela só mostra quem está morrendo. E graças a Deus, as estatísticas oficiais hoje já mostram que tem mais gente sendo curado do que morrendo. Não estamos de maneira alguma desprezando quem morreu. Sabemos que tem algumas pessoas ainda morrendo. Somos sensíveis, estamos comovidos, estendemos nossos pêsames, nossos sentimentos mais sinceros à família destes, mas há uma esperança viva. Tem mais gente sendo curado do que morrendo. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Então nós queremos, nessa noite, encerrar esse tema. Parar de falar de pandemia, de Covid, de corona, e voltar a falar exclusivamente de Jesus. Mas antes de nós encerrarmos, e a partir de domingo já começarmos a falar normalmente, sem lembrar muito disso, nós precisamos entender por que passamos por esse tempo. Porque depois que passa totalmente, a gente nem se liga mais. Então, para encerrar essa série, eu quero trazer aqui algo que o Senhor falou ao meu espírito, e por isso eu parei de me mover naturalmente, humanamente, como eu vinha fazendo até semana passada, promovendo carreatas, indo aos políticos, até que o Senhor disse: recue. E como Ele fala comigo, Ele fala ao meu espírito, mas eu sempre peço, me dê a palavra, a base, para que eu não ache que é a minha carne falando comigo. E Ele deu. E é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Levítico 26, verso 14 a 17 diz assim. Atente bem, marque sua Bíblia. Depois você medita nela, tá? Vê se o Espírito confirma com você tudo aquilo que Ele está confirmando comigo. Levítico 26, a partir do 14 até o 17, diz assim: mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu conserto, então eu também vos farei isso. Veja, o Senhor está nos dando advertências. Se procedermos de uma maneira, Ele manifestará coisas mediante aquilo que nós estamos procedendo para com Ele. Porém sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós se assoenharão, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Vamos orar? Pai, nessa noite nós queremos te agradecer pelo privilégio que ainda temos de liberdade em te cultuar, em pregar o teu evangelho. Ainda que nesses dias, Senhor, nós estejamos cerceados de nos reunirmos no templo que dedicamos a Ti, ainda que saibamos, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita em nós, o Teu Espírito habita em nós. Há em nós uma saudade de estarmos em comunhão com os irmãos.
Porém, ainda somos livres para pregar a tua palavra, ainda somos livres para propagar o teu evangelho. Mas, por favor, ó Pai, que esse tempo não passe desapercebido de nós, que entendamos nesse tempo o modo que o Senhor está trabalhando, principalmente com o teu povo, principalmente com a tua igreja. Que o Senhor nos dê clareza nessa noite, nos dê discernimento mediante a tua palavra, de que tempo é esse, para que possamos sair daqui desse tempo mais maduros e edificados pelo entendimento no teu Espírito, pela tua palavra. Faz assim comigo e com os meus irmãos que me ouvem nessa noite. É o que nós te pedimos, te oramos em nome de Jesus. Amém? Veja o que o Senhor nos diz nesse texto de Levítico. Quando o Senhor diz se, na verdade ele está querendo dizer quando. Porque se para nós o se é uma probabilidade, para o Senhor esse se é uma certeza. Então, quando ele está dizendo se, ele está querendo dizer quando. Quando não ouvirmos e não cumprirmos o seu mandamento. A primeira coisa que ele nos diz nesse texto é quando nós não ouvirmos e não cumprirmos os seus mandamentos. E aí eu te faço uma pergunta, só prego assim, né? Foi o jeito que o Senhor me deu unção para pregar. Você acredita mesmo que a igreja do século 21 está ouvindo o Senhor? Você acredita mesmo que a igreja estava cumprindo com os seus mandamentos? Eu tenho certeza que não. A segunda coisa que o Senhor nos diz nesse texto: quando rejeitarmos os estatutos do Senhor. E aí eu te pergunto de novo: não é o que a igreja tem feito ou estava fazendo? Porque eu acredito que a igreja passou por um tempo de muito tratamento. Está passando por um tempo de muito tratamento e muito amadurecimento. Mas não era o que a igreja estava fazendo. Eu estou falando no tempo passado, porque eu acredito que a igreja está saindo disso. Não é o que a igreja estava fazendo, rejeitando os estatutos do Senhor, focando apenas naquilo que a interessava e desprezando aquilo que ela precisava ouvir da parte do Senhor. Queridos, na verdade, o que nós estávamos vivendo era o que Paulo previu e disse a Timóteo em 2 Timóteo 4, 3 e 4, ele diz: porque virá um tempo em que não sofrerão ou não ouvirão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não era o que havia até um mês e pouco atrás? Se dava mais crédito às fábulas nos coachings do que a pregação genuína que os pastores, os homens e mulheres de Deus faziam dessa palavra. E eu não tenho visto mais esses coachings com tanto sucesso. Eu espero que eles estejam se convertendo para pregar realmente o Evangelho de Jesus, aquele que confronta, mas corrige por amor, não aquele que agrada quem está ouvindo para angariar seguidores. Como eu dizia aqui esses dias todos, eu não prego para ganhar seguidores, eu prego para ganhar seguidores para Cristo. Ainda que me rejeite, ainda que meu Instagram não tenha 1K, né? Agora é 1K, 2K. O meu não tem nem 1K. Mas eu quero que o céu esteja povoado de pessoas, seguidores de Jesus. O que o Senhor nos diz mais? Quando a nossa alma se enfadar dos seus juízos. E não era como estávamos.
Não era como a igreja estava enfadada do juízo do Senhor, enfadada da palavra. Nós, por modernidade, mudamos até o título dos nossos cultos. Não colocamos mais culto de doutrina, porque se colocar culto de doutrina, ninguém vai. Ninguém quer ouvir a doutrina. Agora quer encher a igreja? Culto da revelação, culto profético, culto que vem um profeta revelar até o CPF. Eu não sei o que edifica revelar o CPF. Eu sei meu CPF. Mas por quê? Porque nós estávamos enfadados da palavra. Hoje, depois desse tratamento tremendo que Deus fez, saiu uma pesquisa esses dias que há uma busca maior pela leitura da palavra, há uma busca maior pelos devocionais, há uma busca maior pela pregação da palavra. Aleluia! Mas foi necessário o Senhor fazer tudo isso. Estávamos enfadados de ir para a igreja. Eu vejo hoje pessoas dizendo: ai, que saudade. E por que quando estava aberto não ia? Ai, como eu queria ter ido para o culto. E quando tinha culto, por que você não ia? Porque estava enfadado, cansado. Porque passou o dia fazendo isso, o dia fazendo aquilo, o dia fazendo aquilo outro. Tudo era um motivo para dizer: não, hoje eu não vou. Agora queria ir todo dia. Se tivesse culto de segunda a segunda, estava todo dia lá. Mas nós mostramos o enfado ao Senhor. E porque nós mostramos o enfado para o Senhor, Ele pesou a sua mão. Pesou, porque nós estávamos cansados. Cansados dos cultos, cansados da palavra. Muitos não iam. E quando iam, alguns chegavam depois que já começava a palavra e saía antes de terminar. Porque um culto de 3 horas, como é na Kadosh, é cansativo demais, é enfadonho demais. Eu sei, você disse, eu não ouvi, mas o Senhor ouviu tudo. Até o que você não disse, o que estava no seu coração, Ele sondou. Nós estávamos ocupados demais para orar. Eu não estou falando de outro ministério, não. Eu estou falando do ministério que eu sou líder. Porque se num culto de domingo que você espera uma palavra mais avivada, mas a igreja reunia quase 300 pessoas. Mas num culto de segunda, é só o culto de oração. Nós não vamos. 30, quando dava 30, pastor Wellington chegava aqui: pastor, ontem deu 30. Menos de 10% ia orar. Agora nós temos torres de oração aí para todo gosto, toda hora, todo instante, e todo mundo participando. Aleluia por isso. Mas foi necessário esse tempo para que nós deixássemos o cansaço, o enfado, e nos voltássemos verdadeiramente para o Senhor. Vigília? Não, eu não gosto mais da vigília. Eu não gosto mais. Mudou agora a liturgia. Quem faz a liturgia é você, querido. Não, é porque eu gostava assim. Então era para você a vigília? Não, é porque eu gostava quando era assim. Então você ia para te agradar? Ou era para agradar o Senhor? Ou você ia passar a madrugada adorando, orando ao Senhor, para que você mostrasse um sacrifício maior a Ele? Porque se você não vai mais para o culto, ou não ia mais para o culto, porque não estava gostando, é porque você não entendeu. Apesar do que eu digo há 7 anos, o culto não é para você, nunca foi, nem para mim, é para Ele. Por isso, porque nós praticamos essas 3 coisas, olha o que o Senhor prometeu fazer, ou nos advertiu que faria. Ele disse no texto: primeiro, porei sobre vós terror. E é ou não é o que está acontecendo? Aqui no bairro, esses dias eu vi uma moto que faz volante. Eu não consegui ouvir tudo que
que estava gravado lá dizia, eu só consegui ouvir assim: fique em casa, o vírus da morte. O restante eu não conseguia ouvir, mas eu só ouvia porque eu ia numa direção e ele cruzou comigo e ia em outra. Eu no carro, ele na moto. Eu só conseguia ouvir: fique em casa, o vírus da morte. Aí ele ia completar, mas já não deu mais para eu ouvir. Um terror, um pânico, um medo sendo instalado nas nossas vidas, na nossa família, no nosso bairro, nas nossas ruas. Seja pelos volantes, seja porque agora, quando nós decidimos não ouvir muito os noticiários, aí eles agora estão vindo pelas motos, pelos carros volantes, gerando em nós terror, pavor, medo, pânico. Mas isso o Senhor nos advertiu: porém sobre vós terror. Segundo, o Senhor advertiu: se nós fizéssemos aquilo, Ele colocaria sobre nós a tísica. Queridos, quando esse vídeo chegou para mim de um pastor lá do sul, e ele falava sobre a tísica, eu fui consultar o material que eu tenho, os livros que eu tenho, o dicionário, e eu fiquei estarrecido. Escuta o que é essa doença chamada tísica. É uma doença altamente contagiosa que infecciona o sistema circulatório, respiratório, e tem por principal sintoma febre. Só faltou colocar Covid-19. Na verdade, não colocaram, porque o nome original é tísica, mas em 2019 surgiu uma nova modalidade da tísica, e os chineses e o mundo todo está chamando de Covid-19. A terceira coisa que o Senhor nos advertiu que Ele faria: fugireis sem ninguém vos perseguir. E não é o que está acontecendo hoje nas nossas vidas. Nós saímos ali, mas rapidamente nós fugimos para casa. Mas tem alguém te perseguindo para você fugir para casa. Tem algum inimigo visível perseguindo você para você fugir para sua casa, fugir para o seu isolamento. Não é o que o Senhor previu, ou melhor, nos advertiu que Ele faria se nós cometêssemos o que nós cometemos, ou quando nós cometêssemos o que nós estávamos cometendo. Sim, eu digo estávamos porque eu acredito que o Senhor vai nos dar uma chance e nós não vamos mais cometer. Talvez você me indague, mas apóstolo, foi o Senhor que mandou. Apóstolo, estão morrendo pessoas. Como pode o Senhor mandar uma praga que mata pessoas? Eu conheço um Deus bonzinho. Eu conheço um Deus que é paz e amor. E Ele é amor, Ele é paz, mas Ele também é justiça. Foi assim em toda a história do povo de Deus. Infelizmente, nós não aprendemos de outro jeito. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Você fala para o filho: filho, não mexe aí. Filho, te aquieta ali. Filho, vai dormir. Filho, para com isso. Filho, para com aquilo. E o menino, você fala uma vez, né, Maurília, Angélica, lá para Samuel, para Letícia. Você fala uma vez, né, Kaique, lá pro Baruque. Pastor Lidiana fala uma vez, duas para Suzana, para o João Guilherme e a Suzana, então. O bicho. A Suzana é o bicho. Eu falo 1, 2, 3, 4, 5 vezes pro Caio. Quando não resolve, eu... Mas você bate gostando.
Pai, você que é um pai que ama seus filhos, você dá aquela palmada ali na mão, você coloca ali de castigo e você sente prazer naquilo. Todo pai que ama realmente seu filho, todo pai que é pai, toda mãe que é mãe, quando precisa corrigir o filho, dói mais em nós do que nele. Mas se não for naquela correção, ele não vai ouvir. Nós crescemos, queridos, mas nós ainda temos um pai, e quando nós desobedecemos, por amor a nós, esse pai ainda pega a vara da correção e ainda nos açoita. Não porque é um pai severo, não, ele é amor, mas por causa do seu amor vai nos corrigir, a fim de que voltemos para o propósito dele. Mas aposto, estão morrendo pessoas, e quem me garante que estas pessoas que estão morrendo não era o dia delas morrer? Já não estava escrito: fulano de tal vai ser recolhido naquele dia, Beltrano vai ser recolhido naquele dia. A nossa vida já está escrito, todos os nossos dias, diz as Escrituras. O Senhor está recolhendo alguns pelo Covid, mas é só para ter um motivo. Na minha opinião, já havia uma intenção do Senhor de recolher naquele período, e Ele agora está usando o ensinamento que Ele tem para nos corrigir. Mas aqueles que estão sendo recolhidos já seriam por Covid, por câncer, por AIDS, por acidente automobilístico, por infarto, seja lá pelo que fosse. Já havia uma determinação do Senhor para que ele fosse recolhido. Porque nós, o povo de Deus, só aprende assim. Foi assim no Êxodo, foi assim no período dos Juízes, foi assim no Egito, foi assim após o reinado de Salomão. O povo só aprende, como diz o cearense, na peia, na sola. O povo que o Senhor advertiu tanto tempo, pelas Escrituras, pela pregação da palavra, pelos profetas, pelas revelações, e o Senhor avisando. E sabe por que Ele avisa? Escuta, Ele não avisa esperando que nós atendamos. Ele sabe quão teimoso nós somos. Ele só avisa para que quando isso aconteça, nós não possamos dizer: mas o Senhor não falou nada, mas o Senhor não avisou nada, mas o Senhor não alertou nada. Alertou muito, falou como um bom pai, 1, 2, 3, 4, N vezes. Como nós não ouvimos, sola nele. Mas está doendo no coração do Senhor. Tá. Mas apóstolo, porque o Senhor permitiu tudo isso nesse tempo? Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Malaquias. No final do Velho Testamento, antes de Mateus, o último livro do Velho Testamento, obviamente antes do primeiro do Novo. Malaquias antes de Mateus. É porque eu misturei Malaquias com Mateus, aí ficou Malaquias. Malaquias é o livro da Bíblia que eu estou escrevendo. Misericórdia, Jesus. Malaquias, capítulo 1, verso do 6 ao 10. Veja o que ele diz, para você entender um pouco. Para você entender um pouco porque que os templos estão fechados. Malaquias 1, do 6 ao 10. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? O Senhor falando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor?
Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não fazei mal. Não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, ele aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acende de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Deixa eu traduzir para você o que o texto bíblico está a nos dizer. Para eu ir mais para aí? É só aumentar, fica mais difícil. Para ir. Deixa eu traduzir para você na nossa linguagem o que o Senhor está aqui a nos dizer. Estávamos honrando mais os nossos pais terrenos do que o nosso Pai Celestial. Não que o Senhor não queira que honremos os nossos pais terrenos. Na verdade, honrar pai e mãe é um mandamento, e o primeiro com promessa. Mas nós também não podemos nos esquecer daquilo que Jesus nos disse nos evangelhos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então o que o Senhor estava dizendo, que alguns de nós, se não a maioria, estávamos honrando mais os nossos pais terrenos, e aqui eu incluo os pais biológicos e os pais espirituais, nós que acreditamos e trabalhamos com a paternidade espiritual. Sim, nós devemos honrar os pais biológicos. Sim, nós devemos honrar os pais espirituais. Mas nunca estes pais biológicos, muito menos espirituais, devem ser mais honrados do que o nosso Pai Celestial. Quem trabalha com paternidade espiritual precisa ter muito cuidado para não gerar idolatria, como há em muitos lugares. Porque o cara é um pai espiritual, ele mal pisa no chão. Até a água tem que vir na bandeja com a taça. Eu fui a alguns lugares que eu quase vomito. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessas bajulações. O cara passa na frente do gelágua, aí senta ali. Na hora que ele senta, ele passou em frente aqui onde tem um gelágua, um bebedouro. Ele podia muito bem pegar o copo dele e colocar, mas não, ele é o pai espiritual. Aí ele passa, senta, e vem uma pessoa com a bandeja, uma taça de cristal para servir ele. Isso não é honra, isso é bajulação. E muitos de nós estávamos honrando mais os nossos pais terrenos, repito, biológicos ou espirituais, do que o nosso Pai Celestial. E é isso que o Senhor reclama aqui em Malaquias. Vocês estão honrando seus pais, mas cadê a honra dedicada a mim? Cadê a honra dedicada ao Pai Celestial? Nós somos muito fáceis em honrar os homens, a humanidade, e caímos no erro e no ledo engano de deixar de honrar sobre tudo e sobre todas as coisas o nosso Pai Celestial. Aos sacerdotes, o que ele disse?
que estávamos oferecendo pão imundo sobre o altar dele. Pão imundo. Sabe o que fala isso? Fala de uma palavra corrompida. Fala de uma palavra distorcida, deturpada. Que nós estávamos, quando eu digo nós, eu estou falando de maneira geral. Porque eu também estou fazendo uma alta análise em mim, se eu estava oferecendo isso. Sobre os nossos púlpitos, dentro dos nossos templos, estávamos oferecendo a quem tinha fome pão imundo, onde nós tínhamos o pão limpo, puro, verdadeiro, genuíno. E por isso o Senhor deu uma pausa, porque eu não quero crer que ele acabou, mas deu uma pausa. Porque se por um lado, conscientemente, nós estamos oferecendo um pão levianamente distorcido, que ao invés de levar pessoas para o evangelho, para o arrependimento, de libertar pessoas para ter um encontro com Jesus, muitos de nós pregávamos uma palavra para deixar as pessoas dependentes de nós, como se agora os pastores evangélicos fossem os gurus. Tem pastor evangélico que é guru, tem apóstolo aí que é guru. A pessoa para orar precisa do guru, a pessoa para ler a palavra precisa do guru, a pessoa precisa de tudo dele. Não, nós damos a direção, nós tiramos dúvidas, nós orientamos, nós aconselhamos. Mas as ovelhas não foram compradas por Jesus para ficarem presas, amarradas a homem nenhum. E é isso que o Senhor está dizendo. Eu fechei para que vocês, a partir de agora, possam me dar ao meu povo um pão limpo, uma palavra saudável. Ele diz mais: os sacrifícios que oferecíamos ao Senhor era como um animal cego, coxo, enfermo. Muitos de nós não oferecíamos o melhor ao Senhor, e ainda queríamos o melhor dele. Muitos de nós entrávamos nos templos e sequer adorávamos uma canção a ele. Chegávamos, sentávamos, inertes, boca fechada, parecia uma force free. É aquela geladeira que nós temos hoje, gelada e seca, nem gelo produz. Gelada e seca, incapaz de dizer que Deus é lindo, e Ele é. Incapaz de dizer que Deus é maravilhoso, e Ele é. Incapaz de dar um glória a Deus, que Ele merece. Quando muito fazíamos, era quando o louvor nos agradava. Então, quando o louvor não nos agradava, ou pior ainda, quando quem estava louvando não era aquela levita ou aquele levita que me agrada. Então, querido, você estava querendo um culto para você, e porque você estava querendo um culto para você, o Senhor disse: enquanto o culto for para você, eu não quero mais. Que aprendam que o culto é para mim e ofereçam o culto para mim. Que se rendam, que se prostrem, que me adorem, que liberem palavras que alegram o meu coração. Porque o que nós oferecíamos, é como ele diz nesse texto, era como um animal cego, coxo, enfermo. E se eu for falar de oferta e dízimo, então, meu Deus, eu lá vou dar dízimo para pastor? Se é para o pastor, não dê mesmo não. Eu lá vou dizimar, eu lá vou ofertar, isso é coisa do Velho Testamento. Fica no Velho. Quando muito enganávamos o Senhor, como Ananias e Safira. É melhor você não dar do que dar só a metade. Ananias e Safira não precisavam vender a propriedade. Deus não mandou eles venderem.
Mas eles quiseram se apresentar como fiéis. Venderam a propriedade, ao invés de dar tudo, eles deram a metade, insinuando que era tudo. E a ira do Senhor os fulminou. E o Senhor acabou com aquela encenação. Sabe qual foi a oração do Senhor? Sabe qual foi a petição do Senhor? Quem dera que alguém fechasse as portas do templo. O Senhor orando, se tivesse pelo menos um que tivesse coragem de fechar as portas do templo, para que eles não façam mais esse culto fajuto para mim. Quem dera que um tivesse coragem de fechar a porta, para que eles não viessem mais com esses sacrifícios imundos para mim. Quem dera que alguém fechasse as portas, para que não pregassem mais essa palavra distorcida que eles estão pregando, dessa teologia maldita da prosperidade, desse evangelho de faz de conta, desse evangelho anatômico que se encaixa em mim, que não me muda, que não me faz morrer para o mundo, que não me faz nascer de novo. O Senhor olhando por muito tempo e dizendo: alguém tem que fechar isso, alguém tem que acabar com isso. Sabe o que me dá mais? Sabe o que é mais terrível para mim? É imaginar a possibilidade de um governador comunista que não crê em Deus ouvir o Senhor mais do que nós. O que me deixa mais pensativo e aterrorizado é imaginar a possibilidade de alguém que não vai para cultos, não cultua, mas talvez, eu não estou afirmando, eu estou aqui com meu espírito atormentado, imaginando que talvez ele tenha escutado o que nós não escutamos, e tenha ouvido a oração do Senhor em Malaquias: fecha, porque você acha mesmo, e é isso que o Senhor falou comigo na semana passada toda, e por isso eu recuei. Você acha mesmo que quem fechou o templo foi o governador Camilo Santana, o Dória, o Itzel, seja lá quem for? Você acha mesmo? Você acha mesmo que um homem tem poder maior do que Deus? Se do alto não lhe vier poder. Você já se esqueceu do que Jesus disse a Pilatos, quando Pilatos disse: eu tenho poder de te libertar ou de te prender. O que Jesus disse para Pilatos? Nenhum poder há em ti sobre mim, se do alto não vier. Quem deu poder a Pilatos para lavar a mão, ou para prender, ou para mandar açoitar, para mandar crucificar, foi Deus. Era plano de Deus, propósito de Deus, que Jesus fosse crucificado. Você acha mesmo que quem fechou os templos foi um governador eleito, 4, no máximo 8? Você acha mesmo que ele tem esse poder? Se o Senhor não permitir, se não fosse essa a vontade do Senhor, se o Senhor não quisesse estar ensinando nesse tempo algo precioso para a sua igreja, então você não conhece o Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço, se Ele quisesse, estava tudo fechado e os templos abertos. Esse é o Deus que eu conheço. E por quê? Porque foi isso que o Senhor nos diz através de Malaquias. Ele não tinha mais nenhum prazer em nós. É claro que eu estou falando de maneira geral, mas eu quero me incluir, que eu também não vou dizer que sou mais santo que ninguém. Ele não tinha mais nenhum prazer naquilo que nós estávamos fazendo. Ele
Ele não estava mais aceitando o nosso sacrifício, a nossa oblação. Oblação é a oferta pessoal, derramar-se diante do Senhor. É o que Paulo diz a Timóteo no final da sua carreira: eu já estou sendo entregue como oblação, um sacrifício vivo. E aí eu te pergunto, quando os templos estavam abertos, quantas vezes você se oferecia como oblação ao Senhor, se derramava mesmo? Ou será que você ia lá só para dizer que você é crente? Ou será que você ia lá só para dizer que, mostrar para o pastor que você está cumprindo o ritual? O ritual é abominável aos olhos do Senhor. Deus nunca quis um ritual, Ele sempre quis um relacionamento. Porque nós desprezamos a mesa do Senhor. Mesa fala de relacionamento. Nós desprezamos o relacionamento com o Senhor. Queríamos muito mais as suas mãos, mas pouco, ou dificilmente, ou raramente, nos prostrávamos aos seus pés. Sabe como muitos de nós estávamos tratando os templos? Como uma loteria, em que a gente vai lá e faz uma aposta, faz o cartãozinho, pinta lá, né? Não sei se ainda é assim. Quando eu fazia Mega Sena, pintava lá o quadradinho, aí você ia lá e apostava esperando receber alguma coisa. Era assim que nós estávamos fazendo. Nós íamos na igreja. Como era a nossa aposta? Uma oraçãozinha meia boca, 3 ou 6 louvores. De 3 a 6 louvores, você cantava um, era riscando lá, para ver se era sorteado, para ver se era premiado naquele dia, se recebia uma palavra, se recebia uma profecia, se recebia uma bênção. Desprezando o relacionamento com o Senhor. Qual foi a vez que você entrou no templo e disse assim: hoje eu não quero nada do Senhor? Eu já fiz essa oração louca. Hoje eu não quero que o Senhor cure, não quero que o Senhor me cure. Estou aqui cheio de... mas eu não quero que o Senhor me cure. Hoje eu não quero que o Senhor resolva meus problemas, não quero. Hoje eu não quero que o Senhor libere uma palavra, uma promessa para mim, não quero. Hoje eu só quero te sentir. Hoje eu só quero perceber que o meu louvor, o meu culto está te agradando. E eu só tenho uma maneira de sentir isso, é quando o Senhor chega, funga no meu cangote, porque Ele não funga no céu, então está faltando muita intimidade com Ele, porque Ele funga no meu. Eu só quero que o Senhor fale no meu ouvido, Ele não fala no céu, então é porque você não está se rendendo. Hoje eu só quero que o Senhor me coloque no colo, Ele não coloca você, então ainda falta muito. Quantas vezes eu orei: hoje eu só não preciso curar, hoje eu só não preciso entregar promessa, profecia, hoje eu só quero que o Senhor venha, hoje eu só quero te sentir, hoje eu só quero te tocar, é a única coisa que eu quero. Será que você teve essa coragem? Se não teve, vai ter. Vai. Como vai? Quer mais? Amós 5, 21 a 23, ele diz: aborreço. Como eu preguei isso para você, isso para mim. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Queridos, como eu preguei isso para mim e para vocês, porque o meu receio sempre foi esse.
que o Senhor desprezasse aquilo que fazíamos para Ele, que o Senhor se aborrecesse, não tivesse nenhum prazer no culto que nós dizíamos que era para Ele. E Ele diz aqui: afaste de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu já disse 1 milhão de vezes, o Senhor não gosta da canção. As canções inspiradas que os compositores compõem, cheio do Espírito Santo. A pastora Lidiana está aí para lançar, não sei nem como é que chama mais, é CD? Não é mais CD. Como é? Faixa é agora? EP. EP. O nome agora é EP. Eu estou velho mesmo. EP o nome. A pastora Lidiana está para lançar uns EPs aí. Tremendo. Deus está dando muita inspiração para ela nas madrugadas aí. E ela vai compondo. Tremendo, tremendo. Vai ser... Nós já ouvimos. Vai ser muito tremendo. Mas essas inspirações que o Senhor dá para a pastora Lidiana e para tantos outros homens e mulheres de Deus, elas têm um propósito: fazer com que o povo entenda o propósito da adoração e conduza esse povo à adoração. Mas não é da letra, não é da melodia. A letra e a melodia é para o homem ser levado a adorar o Senhor. Mas o que agrada o Senhor não é a letra nem a melodia. O que agrada o Senhor é o coração prostrado em adoração a Ele. Porque se for só uma letra para vender, como alguns fazem, porque se for só uma melodia para fazer sucesso, como alguns fazem, entra nisso que o Senhor disse: afasta de mim, porque isso para mim é um estrépito, é algo que regurgita. Sabe o que é regurgitar? É refluxo. Você come, mas não desce, fica. A impressão que eu tenho, é claro que eu estou falando de uma maneira figurativa, é que algumas coisas que nós dávamos para o Senhor, Ele engolia, mas não descia. Ele fica engolhando. Porque tem coisa que até eu não consigo ouvir, imagina Ele. Tem coisa que até em mim dá náusea, imagina nele. Por isso Ele diz: sem adoração sincera no coração, não adianta um cântico bonito, não adianta uma melodia bonita, não adianta uma voz bonita, não adianta ser um instrumentista excelente, não adianta. Ele rejeita. Sabe por que ele ouvia Davi com uma harpazinha? Chifrim. Quem era? Não era um violão Takamine ou Taylor, não era. Não era um teclado North Stage, é isso? Era uma harpazinha chifre. Há alguns estudiosos que dizem que era altamente desafinada. E eu amo quando eu escuto isso, que era altamente desafinada. Mas quando aquele adorador que não sabia cantar, que não sabia tocar, mas ele começava a dedilhar a sua harpa, talvez com uma voz tão terrível quanto a minha. Nada contra as vozes lindas. É possível, como é, você ter uma bela voz e ser uma adoradora, um adorador. Como é possível? Nós temos aqui no nosso meio. Pastor Lidiana é só um exemplo disso, mas não é a única. Mas quando Davi pegava a lira e tocava, as escrituras dizem que os espíritos que atormentavam Saul não suportavam a adoração de Davi. Davi não precisava: saia em nome de Jesus, abassore, candalámia, cá. Porque tem gente que passa para expulsar demônio. Davi só precisava
Meu Jesus. Não era isso que ele cantava, mas Salvador é o Senhor. Era ruim assim como eu canto, mas os demônios não suportavam. E o que fazer então? O texto que eu mais tenho falado, não vou nem pedir para você abrir. Nesses dias, o texto que mais eu tenho falado: se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar verdadeiramente a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Foi por isso que eu parei de mover meu braço. Foi por isso que eu desisti. Nós íamos fazer outra carreata essa semana. Eu disse: quem quiser fazer, faça, eu não vou mais não. Porque enquanto o povo dele, que se chama pelo nome dele, não se humilhar, não adianta fazer carreata. Enquanto o povo dele não orar, não adianta entrar na justiça. Enquanto o povo dele não buscar a face dele, não adianta reunir os políticos, vereador, deputado, senador. Enquanto o povo dele não se arrepender de seus maus caminhos. Interessante é que ele diz que é o povo dele, não é o ímpio que tem que se arrepender. Tem também, mas é principalmente o povo. Enquanto nós não nos arrependermos, nem o presidente que quer abrir está tendo força. Nem o presidente que fez um decreto, o decreto do homem não chega. Será que você não entende isso? Que a culpa é minha e sua? Ah, pastor, eu já chamei pelo nome dele, chame mais. Ah, pastor, eu já me humilhei. Tá, se humilha mais. Não adianta você estar postando lá nos status: oh, saudade. Vai aumentar o tempo. Enquanto nós não orarmos, não nos humilharmos, não nos prostrarmos, não nos arrependermos. Sabe qual é o problema? É porque você está esperando que... Eu estou esperando que o Maurílio se arrependa. E se o Maurílio já se arrependeu e eu não, o Maurílio fez a parte dele, mas enquanto eu não fiz a minha, o Maurílio está sofrendo o mesmo que eu, por culpa minha. Enquanto esse povo não fizer isso. Mas eu acredito que o Senhor vai cumprir muito em breve, porque eu acredito que está descendo um temor, uma consciência no povo de Deus. Então ele vai cumprir o que está em Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Que quando isso acabar, e só depende de mim e de você, não depende de governador, de prefeito, de deputado, de vereador. Quando nós entendermos isso, quando nós realmente nos arrependermos, cada um de nós, porque ele não diz quando uma parte do povo
Quando ele disse: o meu povo é o povo todo. Enquanto não for o povo todo, não adianta 90% do povo. Tem que ser 100% do povo. Porque se o Senhor faz antes dos 100%, sabe o que vai acontecer? Só será povo aqueles que fizeram. Os que não fizeram, Ele vai extinguir. Do meio do arraial de Israel, Ele vai tirar. Então o que o Senhor está esperando é o seu posicionamento por amor a você. Porque se Ele encerra esse tempo antes de você se posicionar, você está fora, você está excluído, você está rejeitado. E Deus rejeita. Ele rejeitou Jacó e Esaú. Ele rejeitou Esaú e preferiu Jacó. Ele rejeita. Para não te rejeitar nesse tempo, Ele está te dando tempo. Mas eu não sei até quando. Porque no meu espírito pode ser que Ele mude. Mas no meu espírito eu encerro de falar sobre isso hoje. Domingo eu vou vir com a mensagem que não tem mais nada a ver com isso. Porque eu cansei também de falar sobre isso. Se Ele não cansou, Ele vai me acordar na madrugada, vai falar comigo, se é possível. Ele já fez várias vezes, enfim. Mas o que eu sinto no meu espírito é que Ele está dizendo: chega, Mardoni, agora passe a pregar como normalmente você já vinha pregando. Esqueça esse tempo. Quem ouviu, ouviu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. E Ele já falou mais de 7 vezes. Nós estamos aí para completar um mês. Sábado completa um mês. Dia 19 é sábado, é domingo. Domingo completa exatos um mês. E nós estamos falando disso. Eu já cansei. E acredito, pelo que tenho recebido no meu espírito, que o Senhor também cansou de falar e você não ouviu. O Senhor fechou os tempos por causa do que estávamos fazendo lá. Que possamos ter nos arrependido nesse tempo, para que quando Ele nos der outra chance, agora possamos fazer direito. Essa foi a oração do apóstolo Paulo aos Romanos. Em Romanos 12:1 ele diz: rogo-vos. O apóstolo está clamando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por favor, querido, não caia na armadilha da sua alma de dizer assim: não, quando o Senhor abrir os templos, eu vou prestar um culto agradável a Ele. Porque se você estiver esperando o templo abrir para apresentar um culto agradável a Ele, não vai abrir não. Se você diz: não, quando eu abrir, aí eu vou para lá, eu vou me quebrantar, eu vou chorar, eu vou me ajoelhar, eu vou liberar realmente a adoração, eu vou até dançar, acho que eu vou entrar até no querigma. Eu já entrei fazia tempo, é porque eu não fiz foi a ficha lá, não falei com a Alex e a Liz, como eu sou pastor deles, aí eu danço no altar, daquele jeito, que vocês chamam de mungango, mas tem sido recebido como adoração ao Senhor. Disso eu não tenho dúvida. O tempo é agora. Lembra do que o Senhor falou para a mulher samaritana em João 4? Quando ela percebe que o Senhor está fazendo algo novo. E como ela era samaritana, havia aquele cisma entre os samaritanos e os judeus. E ela olha para Jesus e diz assim: nós acreditamos que nós temos que orar nesse monte, mas os judeus dizem que é no templo. Onde é que nós devemos adorar? É no monte ou é no templo? Lembram do que Jesus disse para ela?
Está lá em João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Agora não é amanhã não, é agora nesse instante. Você precisa mostrar para ele que está arrependido de ter oferecido para ele um culto que desagradou a ele, que foi desprezado por ele. E agora, não é amanhã nem mais tarde, é agora. Mostrar para ele como vai ser o seu culto quando ele permitir que você entre no templo de novo. Se agradar a ele, ele abre. Não tem faraó que resista. Não tem faraó que resista quando Deus quer cumprir sua vontade. Nem que necessário for ele matar os primogênitos, mas quando Deus quer fazer algo, ele faz. Ninguém impede. Não tem faraó, não tem governador, não tem prefeito, não tem ninguém que impeça. Agora eu e você precisamos mostrar para ele como vai ser, porque não dá para ludibriar ele. Você engana a mim, eu engano você. Eu faço uma encenação, posso fazer, não que eu faça, posso até fazer, porque o homem é mau, porque o homem é mau. A gente pode fazer uma encenação, um teatro, mas Deus sabe. Meu único apelo hoje se você se identificou com essa palavra e se arrepende de ter prestado um culto desprezível ao Senhor, se reconhece que o sacrifício que você oferecia era impuro, se reconhece que o pão que você pregou era imundo, mostre isso para ele. O bom é que eu não vou ver. Talvez veja dos meninos aqui, mas enfim, mas de você eu não vejo. Quando nós estamos no templo, eu vejo. Mas eu vejo o físico. Eles sempre são do coração. Mas hoje ele vai ver até o físico. E, claro, evidente, vai sondar o coração. Mostra para ele. Mostra para ele que você está arrependido. Mostra para ele que você está com saudade. Sabe o que eu mais tenho pedido para ele? Eu tenho falado aqui. Nos dá mais uma chance. Eu sei que nós erramos demais. Nos dá só mais uma chance. Nos dá uma chance de mostrarmos que nós aprendemos a lição, que agora vai ser diferente. Nos dá essa chance. Se você quer pedir comigo, a hora é essa. Se levanta, se ajoelha, se deita, se rasga. Vem adorar conosco. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que
Não, esse não é tempo de reclamar, é tempo de clamar. Não, esse não é tempo de murmurar, esse é tempo de se arrepender. Examine-se o homem a si mesmo. Esse é um tempo de examinar aquilo que nós estávamos oferecendo ao Senhor. Nosso louvor, nosso culto, nossa vida, nossa mensagem pregada, nossas ofertas, nossos sacrifícios impuros, maculados. Esse é o tempo que o Senhor está permitindo que a sua noiva olhe para suas vestes e veja suas vestes ainda manchadas e peça a Ele: nos lave, lave-nos, tire as máculas, tire as manchas, tire as rugas, purifique-nos, lave-nos. Esse não é um tempo de avivamento, é um tempo de quebrantamento, choro e lamento, para que venha o avivamento. Chegarão os dias de Joel 2:28, mas nesse tempo é dias de Joel 2:17. Chorem os sacerdotes e os ministros entre o altar, entre o pórtico e o altar. Se fizermos isso, Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Os nossos velhos sonharão, os nossos jovens terão visões, os nossos filhos e filhas profetizarão, até sobre os servos Ele derramará o seu Espírito. Mas nesse momento é tempo de diminuir, para que Ele cresça, para que Ele apareça. Infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça. Venha, cresça dentro das nossas casas. Que eu diminua. Venha, cresça dentro de nós. Que Ele apareça. Venha, tome o nosso quarto, nossa casa, a nossa cozinha, até o nosso banheiro. Venha. A sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os. Preste o culto a Ele, que você não pode prestar no templo, mas você não prestava quando o templo estava aberto. Preste agora. Que Ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça na sua vida. Que você desapareça, se humilhe, se rasgue, se arrependa. Mostre arrependimento para Ele antes de abrir o templo, porque Ele só vai abrir se você se arrepender. Dedique sua vida, seu culto, oferte. Nesse tempo, quem não é fiel tem mais uma desculpa. Não é porque não está aberta a igreja. Seu coração já estava fechado, agora foi que fechou mesmo. Então nós não temos como fazer você ser fiel, mas se você quiser ser, nós temos como viabilizar a sua fidelidade. Só falar conosco. Curte, comenta, compartilha, dá um like lá, vamos movimentar esse canal. Ou Kadosh, tá meio fraco. Vocês assistem, mas não dão nenhum like lá. Ou se quiser dar dislike também,
Se for da Kadosh, eu disciplino, mas não tem como a gente saber, né, Kaique? Quem deu dislike, nem quem não deu, então você fica no anonimato. Você dá o dislike lá, se não gostou. Se ele gostou, ativa o sino, se inscreve lá, entendeu? Dá like, ativa o sino, essas coisas aí que vocês entendem melhor que eu. Que as canções agora é EP. Soube hoje que agora é EP. Eu sou do tempo do LP. Agora a letra mudou, é EP. Seja abençoado, seja uma bênção. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Temos várias lá no nosso canal. Todo dia tem um devocional. Toda quarta, todo domingo tem as mensagens do culto online. Tem um culto completo com louvor e tudo. E nós colocamos outra postagem só com a palavra. Tá? Amém? Então seja uma bênção. Deus abençoe. Domingo, acredito que nós estaremos ainda no culto online, mas acredito que nós estaremos lá, já no templo, fazendo a live de lá, com toda a equipe de louvor. Vai ser ainda melhor do que o que está sendo. Amém? Então seja abençoado agora pela oração da nossa pastora, em nome de Jesus. Amém. Deus amado e querido, abençoa o teu povo, Senhor. Vem, Deus, com as tuas misericórdias, consolações, Deus, sobre cada um, Senhor, através dos seus arrependimentos, Senhor, através do seu clamor e das suas petições em favor, Senhor, da nossa nação, do que eles oraram essa noite, Senhor. E nós possamos voltar, Senhor, ao modelo original de verdadeiros adoradores que te adoram, Espírito em verdade, independente de qualquer coisa, porque só existe um só Deus. Então, Senhor, cubra-os, Deus, com a tua graça, com a tua paz. Inunda os corações, Senhor, e fortalece a fé, Deus, do teu povo para estes dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.